Louvado seja o teu nome, Jesus. Que ambiente, irmãos. Que ambiente gostoso de adoração. Presença de Deus manifesta aqui nessa manhã. O coral cantando, o coral do NV Kids cantando. Perfeito louvor saindo das bocas das crianças. Tenho certeza que se nós pudéssemos ver com os nossos olhos o que espiritualmente está acontecendo aqui nessa manhã, está acontecendo uma grande festa. Porque hoje é domingo de Páscoa e no domingo de Páscoa nós lembramos que Cristo não está morto, mas Ele ressuscitou. Ele vive. Aleluia. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre a ressurreição de Jesus e como a ressurreição de Jesus ela nos afeta. Mas eu gostaria primeiro de começar falando para você que Deus tem um plano. Você pode repetir isso comigo? Deus tem um plano. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê o curso da história e a gente percebe ao longo da história que o plano de Deus está se cumprindo. Nada nem ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus. Em relação ao plano de Deus, só tem duas condições: ou algo já se cumpriu, ou ainda vai se cumprir. Mas nada pode frustrar os planos de Deus. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Alguém aqui viu o Mar Vermelho se abrir? Levanta a mão se alguém viu o Mar Vermelho se abrir. Ninguém. Mas quantos creem que ele se abriu e o povo atravessou a pés enxutos? Todos creem. Você não viu, mas porque está escrito na palavra de Deus que é a verdade, nós cremos, nós temos convicção. Quantos aqui viram o sol parar para que Josué pudesse ganhar uma batalha com o povo de Israel? Ninguém viu. Mas quantos creem que o sol parou? Porque nós cremos, porque a palavra nos diz, e a palavra de Deus não mente, ela é a verdade. Então, fatos que nós não vimos, nós temos convicção de que aconteceu. Isso é fé. E da mesma forma que essa fé nos faz ter convicção de que fatos que não vimos aconteceram, é a mesma fé que nos faz ter certeza das coisas que nós esperamos. Aleluia. A mesma fé que me faz ter certeza de algo no passado, de que algo no passado aconteceu, porque está escrito na palavra, é a mesma fé que me faz ter a certeza de que as coisas que esperamos acontecerão, também porque estão escritas na palavra. Uma grande questão é, eu tenho certeza das coisas que se esperam, mas o que eu estou esperando? Porque não tem problema nenhum nós pensarmos nas coisas dessa vida. Não tem problema nenhum nós pensarmos e esperarmos por um emprego melhor. Não tem problema nenhum nós pensarmos e esperarmos uma casa melhor, um carro melhor, um casamento dos sonhos. Não tem problema nenhum. E na verdade devemos buscar e esperar essas coisas sim. Mas se nós pensamos apenas nas coisas dessa vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos então os homens mais infelizes do mundo. Porque o fundamento da fé cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos garante coisas que vão muito além dessa vida que nós vivemos aqui, nesse tempo na terra. A ressurreição de Jesus Cristo, ela nos garante coisas muito maiores do que nós podemos viver aqui nesse tempo na terra. E é isso que eu quero trazer à sua memória para te dar esperança nessa manhã. Amém?
Lembra do profeta Jeremias falando: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esse é o meu objetivo com essa mensagem nessa manhã. Trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Aleluia. Na antiga aliança, os homens viviam numa condição de morte espiritual por conta do pecado, e principalmente do pecado original, aquele cometido por Adão quando resolveu ouvir a serpente e não ouvir a Deus. Isso gerou uma morte espiritual, e naquela ocasião o homem perdeu pelo menos 3 coisas de suma importância. A primeira delas, o homem perdeu a semelhança com a qual ele foi criado, a semelhança de Deus. A semelhança ali fala da natureza. O homem foi criado com a natureza de Deus, e essa natureza foi perdida com a ocasião do pecado. A segunda coisa que ele perdeu, a comunhão com Deus. Deus havia criado um lugar especial, um jardim, chamado Jardim do Éden. E o homem perdeu o acesso a esse lugar especial de comunhão com Deus. E a terceira coisa que o homem perde, a autoridade sobre a terra. Deus, quando comissionou o homem, Ele deu autoridade ao homem para subjugar os animais, para subjugar a terra. E essa autoridade foi perdida com a ocasião do pecado. E os homens, então, Deus começa a pôr em prática um plano de redenção. Deus começa a pôr em prática um plano de resgate do homem, de resgate para aquela condição original com a qual o homem foi criado. E quando nós olhamos para a antiga aliança, a gente vê Deus estabelecendo cerimônias, rituais, que apontavam para um Messias, para um Redentor, que apontavam para alguém que faria um sacrifício perfeito, que depois desse sacrifício não se precisaria mais sacrificar animais, não precisaria mais apresentar ofertas de cereais e uma série de outros rituais que eram feitos. Esses rituais apenas encobriam o pecado do povo por um tempo, mas viria um Cordeiro de Deus perfeito que tiraria o pecado da humanidade. E tudo que o homem fazia apontava para essa redenção através de um Cordeiro perfeito. Então nós podemos dizer que aqueles homens da antiga aliança viviam à sombra da cruz de Cristo. Eles não sabiam exatamente o que aconteceria, mas eles sabiam que um Redentor viria para livrá-los do peso, para livrá-los dessa prisão da lei, que os fazia escravos de uma série de cerimônias e rituais. Viria um Redentor, mas esse Redentor veio. Esse Redentor é Jesus Cristo. E a palavra diz que Ele, a despeito de estar na forma de Deus, Ele não levou em consideração ser igual a Deus, mas Ele antes se esvaziou. E se humilhando, se fez em forma de homem. E em forma de homem, Ele morreu a pior morte, que foi a morte de cruz. E ali foi pago, foi quitada a dívida que a humanidade tinha para com Deus, através do sangue de Jesus derramado, vertido numa cruz. Você pode dar glórias a Deus por isso? Só por isso, irmãos, isso já é motivo de nós entregarmos completamente a nossa vida a Deus, porque Ele foi aquele que pegou o seu único filho e enviou para morrer em favor daqueles que não mereciam. Só isso já bastava para que nós entregássemos completamente a nossa vida a Ele, e todos os dias acordássemos e disséssemos: Senhor, muito obrigado, porque o que o Senhor fez por mim, eu não merecia, mas a despeito disso, o Senhor entregou o seu único filho. Nós teríamos que acordar todos os dias e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor entregou a sua vida por amor de mim. Muito obrigado, porque a despeito de eu não merecer, o Senhor fez.
Mas só que o plano de Deus não acabou aí. Não parou por aí. Tem mais, fala pro teu irmão aí do lado. Fala para ele aí. Tá 1,5 metro de você aí, mas fala com ele. Tem mais. Ao terceiro dia, esse Redentor que quitou a nossa dívida, ressuscitou. Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: se com seu coração confessar a Jesus, se com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, então serás salvo. A ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã. Abra sua Bíblia comigo aí, na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Quero ler alguns versos desse capítulo com você, para que a gente esclareça o entendimento a respeito da ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 16. A partir do verso 16. Diz assim: porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Aqui está uma prova cabal de que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Porque a morte de Cristo, ela pagou, ela quitou a dívida que nós tínhamos. Ela quitou a dívida que nós tínhamos dos nossos pecados. Mas o homem, na antiga aliança, ele não era aperfeiçoado a despeito dos sacrifícios que ofereciam. E isso a gente vai encontrar o escritor aos Hebreus dizendo lá na carta aos Hebreus. E por que na nova aliança nós somos aperfeiçoados? Porque na nova aliança o Espírito de Deus habita em nós. Quem foi que enviou o Espírito de Deus para habitar em nós? Foi Jesus. Mas ele só pôde fazer isso depois de ter ressuscitado, depois de ter sido assunto aos céus e apresentado o seu sacrifício diante do Pai. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não habitaria em nós hoje, e nós estaríamos ainda perdidos nos nossos pecados. Mas ele ressuscitou. Vamos continuar lendo aqui. A partir agora do 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Glória a Deus. Aqui está a base da nossa fé cristã. Aqui está a base da nossa esperança. Nós não tivemos apenas uma dívida paga, mas nós temos uma promessa de uma vida eterna em glória com Cristo. Sabe por que Paulo estava escrevendo isso?
Porque alguns, né, lá em Corinto, alguns da igreja de Corinto estavam dizendo que a ressurreição era uma fantasia, que não existia ressurreição. E aí Paulo diz o seguinte: tá, se você acredita que não existe ressurreição, então você não tem como acreditar que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos. E se Deus não ressuscitou Jesus, é vã a nossa fé. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente prega, tudo que a gente declara, estamos fazendo isso em vão. Mas em seguida Paulo diz: mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E tem mais, Ele não só ressuscitou, mas todos aqueles que estão nele ressuscitarão também. Sabe o que aconteceu quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Jesus se tornou o primeiro ser de uma espécie nova, uma espécie de seres que não existiam. Que espécie é essa? A espécie de um homem que morreu, mas a despeito de ter morrido, foi ressuscitado pelo Espírito de Deus para viver pela eternidade. Jesus é a primícia dos que dormem. Por que ele é a primícia? Porque ele foi o primeiro dessa espécie, dentre muitos que serão ressuscitados e viverão pela eternidade. Eu não sei como você chegou até uma igreja evangélica, eu não sei como você chegou até o cristianismo, qual foi o convite, qual foi a proposta, mas a despeito da proposta que possa ter sido feita para você, de repente você estava enfermo e alguém falou: vamos lá, porque Jesus vai te curar. De repente você estava passando uma necessidade, desempregado, e alguém falou: vamos lá, porque Deus vai te dar um emprego e vai suprir. Sabe, ninguém mentiu para você, Deus está preocupado com isso sim. Deus se preocupa com você, com a sua saúde, com o suprimento das suas necessidades. Mas ao chegar aqui você precisa conhecer uma verdade suma, absoluta. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou de dentre os mortos. E Ele é a primícia, nós também seremos ressuscitados. É por isso que nós não precisamos temer mais a morte. Porque a morte para nós, ela pode até chegar, mas ela é temporária. Porque no dia em que Jesus Cristo vier, aqueles que morreram serão ressuscitados primeiro e receberão um corpo glorificado. E em seguida, aqueles que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. E juntos seremos levados para Cristo e estaremos juntos com Ele na glória eternamente. Eu não sei o que pode estar te afligindo no dia de hoje. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está passando. Mas Paulo diz que qualquer aflição que nós venhamos a passar nessa vida, ela é breve e momentânea. Por quê? Porque existe uma promessa de uma vida eterna com Cristo, e isso não pode fugir da nossa mente em nenhum momento. Isso não pode sair da nossa cabeça. O porquê nós espregamos o Evangelho, o porquê nós declaramos a nossa fé. Sabe de uma coisa? Você não vai impactar ninguém se você é uma pessoa que não vive nessa esperança. Porque se for para pensar só nessa vida, existe gente vivendo muito melhor do que a gente aí. Só que a nossa fé não é só para essa vida. Você já viu a força que você tem para encarar uma aflição? A força que você tem para encarar uma provação? A força que você tem para encarar uma tentação? Sabe por que você tem essa força? Porque você sabe que existem promessas superiores. Porque você sabe que existe a promessa de que você receberá, e eu receberei, um corpo semelhante ao de Jesus. Nós governaremos com Ele, nós reinaremos com Ele. Nós estaremos com Ele em glória. E sabe de uma coisa? Jesus, Ele veio, mas a chegada de Jesus a esse mundo não foi uma chegada qualquer. Adão pecou, e porque Adão pecou,
a sua natureza foi mudada. Ele perdeu a natureza, que ele havia sido criado à imagem e semelhança de Jesus. Ele perdeu essa natureza. E quando ele começa a se reproduzir, ele já reproduz seres com a natureza mudada. Ele já reproduz seres com a natureza caída, uma natureza humana contaminada com o pecado. Mas Jesus, quando vem, ele não recebe uma semente adâmica. Ele não foi, Maria não concebeu através de uma relação com um homem, mas Maria concebeu através de obra do Espírito Santo de Deus. Jesus nasceu. Jesus vive uma vida de dedicação à obra que ele veio fazer aqui na terra. E Jesus então chega ao ponto de pagar o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas você sabe o que validou esse sacrifício de Jesus? Foi a ressurreição. Porque quando Jesus é ressuscitado, preste atenção nisso que eu vou falar. Por que Jesus foi ressuscitado? Porque lá no início, no Éden, Deus falou para Adão: Adão, se você comer daquele fruto, ou seja, se você me desobedecer, você certamente vai morrer. A morte, quando entra na história da humanidade, ela entra como uma recompensa por um erro. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte, porque o salário é uma recompensa do trabalhador. Então a morte, ela entrou como uma recompensa. Só que Jesus não tinha pecado. E ele não podia receber essa recompensa. Então Jesus, ele foi à morte, mas quando chegou lá, a morte procurou: cadê o seu pecado? E não tinha pecado. Por isso a morte não pôde detê-lo. Você está entendendo isso nessa manhã? A morte falou: eu não posso te deter aqui, porque eu sou a recompensa daqueles que têm pecado, e você não tem pecado. Eu não posso te segurar nesse lugar, eu não posso te segurar nessa sepultura, eu não posso trazer corrupção, eu não posso degradar o seu corpo, porque não existe pecado. Se Jesus não tinha pecado, ele era perfeito, e se ele era perfeito, ele não morreria. E se ele não morreria, então como ele morreu? Porque ele se entregou. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Jesus, que isso? Não há amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. O Pai o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra. Irmãos, eu estou aqui nessa manhã para trazer esperança para você, para trazer a esperança de que Jesus está à destra de Deus, aguardando o momento em que o Pai vai dizer: filho, chegou a hora, vai buscar aqueles que são seus. Aleluia! Todos aqueles que estiverem nele, estejam vivos ou mortos. Se estiverem mortos, serão ressuscitados. Aí você pode dizer: mas será que Jesus vem agora? Pode demorar ainda 1 milênio para ele vir. Sim, mas você vive 1 milênio? Você não sabe nem se você chega em casa hoje. A verdade é essa. E se você não chegar, Jesus já voltou para você. Você já pensou nisso? Por isso eu quero trazer esperança no seu coração, para que você tenha essa certeza, para que você esteja firmado em Cristo. E aí você não vai ter mais medo da morte, porque se você morrer, você sabe que você vai estar com o Senhor. Fica de pé nessa manhã em nome de Jesus. Te convido a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Não quero de nenhuma forma ser cansativo, mas eu acredito que
Deus não joga a conversa fora. E se Ele trouxe essa mensagem nessa manhã, é porque Ele está falando a corações aqui. Se Ele trouxe essa mensagem nessa manhã, é porque alguém estava desesperançoso. E Ele falou: eu vou te trazer esperança de volta. Eu vou te lembrar qual é o fundamento da sua fé. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo não está morto, Ele vive. E Ele não só vive, como Ele voltará. Quando Ele estava para ser assunto aos céus, Ele deu as últimas orientações aos discípulos e de repente Ele começou a subir. Igual a gente vê em filme. Foi assim. Ele começou a subir e uma nuvem o ocultou dos olhos dos discípulos. E quando os discípulos olharam, uns homens de branco falaram para eles assim: olha, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que esse Jesus subiu, Ele também voltará. Eu não sei se você estava se lembrando disso, mas eu quero lembrar isso a você nessa manhã. Jesus vai voltar. Está mais próximo do que nunca. Jesus vai voltar. Não temos mais tempo para perder com coisas fúteis. Não temos mais tempo para perder com picuinhas, com fofoca. Não temos mais tempo para perder com nada disso, com coisas fúteis dessa vida. Não, porque Jesus está voltando. E existem muitas pessoas que ainda não o conhecem. E existem muitas pessoas que dependem da minha e da sua pregação. Existem muitas pessoas que precisam do meu e do seu testemunho. Jesus fez tudo o que precisava. Ele ressuscitou. Ele capacitou a igreja com o Espírito Santo, com dons. O que você precisa para viver uma vida segundo o plano de Deus? Lembra que eu falei para você que Deus tem um plano? E o plano dele passa pela ressurreição de Jesus. O plano dele passa pelo aperfeiçoamento da igreja de Jesus, do corpo de Cristo. E eu queria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração e, como membro do corpo de Cristo, que você fizesse uma pequena reflexão e que você falasse com Deus com toda a sinceridade que existe em você e falasse para Ele: Pai, eu fui lembrado nessa manhã de algo que me trouxe esperança. Eu sou membro do teu corpo. Eu sou noiva do Cordeiro. E eu não quero perder tempo nessa terra, mas eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Existe uma obra que é a obra de Deus. E eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo. Pai, nessa manhã nós declaramos ao Senhor: nós não queremos ficar de fora do que o Senhor está fazendo, mas nós sabemos que o Espírito Santo continua se movendo nessa terra. Nós sabemos que o Espírito Santo continua se movendo no nosso meio. Nós sabemos que o Espírito Santo continua habitando em nós, e Ele tem uma obra a fazer. E eu não quero ser mais alguém que se opõe a essa obra, porque coloca as próprias vontades, os próprios interesses à frente de tudo. Eu quero estar em conformidade com o teu plano, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é com temor e tremor nessa manhã que eu trago essa mensagem, Pai, que eu creio que veio do teu coração. E, Senhor, eu me coloco exatamente na mesma posição dos meus irmãos nessa manhã. Na posição de alguém, Pai, que entende que o Senhor tem um plano, que entende que o Senhor já fez tudo o que era necessário para que nós sejamos alguém que contribui com o teu plano,
para alguém que apressa a tua vinda, para alguém, Senhor, que ajuda a restaurar altares de adoração ao Senhor nessa nação. Muitas vezes nós estamos repreendendo demônios, nós estamos repreendendo enfermidades, mas nós nos esquecemos de levantar um altar de adoração ao Senhor e dizer que, Senhor, Tu és Rei, Tu és aquele que governa sobre tudo e sobre todos, e nós Te devolvemos o domínio. Nós Te devolvemos, Senhor, o senhorio nas nossas vidas. Nós Te devolvemos o senhorio nas nossas casas. Nós Te devolvemos o senhorio no nosso trabalho. Nós não queremos, Senhor, ser alguém que vai contra os Teus planos. Assim como o apóstolo Paulo era alguém muito dedicado à lei e estava perseguindo a igreja de Cristo. Não nos deixe cair nesse erro, Senhor. Não nos deixe cair nesse erro, Pai. Mas nos coloca, Senhor, exatamente na direção que o Senhor quer que estejamos. Hoje é um domingo de Páscoa e estamos relembrando a ressurreição de Jesus. A ressurreição que restaurou para nós a natureza que o Senhor criou. Hoje temos a mesma natureza do Senhor. Ressurreição essa que restaurou para nós a comunhão que nós tínhamos antes do pecado, como homens. O Senhor agora restaurou. E o Senhor restaurou também, Pai. Aleluia. A autoridade da sua igreja sobre a terra. Por isso, Pai, nos revista dessa autoridade. Nos dá consciência da autoridade que nós temos no nome de Jesus. Nos dá consciência da autoridade que nós temos quando estamos caminhando segundo os Teus planos. Porque não há impossível para aquele que caminha segundo a sua vontade. Se preciso for, o Senhor abre o mar. Se preciso for, o Senhor nos faz andar sobre as águas. Não existe impossíveis para aqueles que cumprem a sua vontade, Pai. Nos dá a consciência da nossa autoridade. Pai, nós Te agradecemos por esse momento, Senhor, profético, eu creio, onde o Senhor está derramando óleo novo, Senhor, sobre as nossas cabeças. Te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aleluia. Gente, você foi abençoado nessa manhã? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que de noite tem muito mais. Às 18h30, nós já vamos chegar aqui a partir do ponto que nós estamos saindo. Você está saindo com o teu coração aquecido. Nós já vamos chegar aqui nesse pique, coração pegando fogo. E aí você imagina o que vai acontecer, né? Então eu quero te convidar a estar aqui às 18h30. Esteja com a gente, não abra mão disso, não deixe que qualquer coisa venha te desvirtuar, mas firme um compromisso com Jesus. Fale com Ele: eu estarei às 18h30 lá, reunido com a tua igreja, e eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou estar lá. Glória a Deus. Amém. Então, acabou. Gente, vocês possam ir em paz, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, sobre suas famílias, e a gente aguarda vocês aqui às 18h30, amém?